Lição 5. A missão da Igreja de Cristo. Texto áudio. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2, verso 42. Verdade prática. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a Igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Leitura diária. Segunda, 1 Coríntios 1, 21. A Igreja e a proclamação das boas novas. Terça, Mateus 28, verso 19. A Igreja e o discipulado. Quarta, Romanos 12, verso 1. A Igreja e a verdadeira adoração ao Deus Trino. Quinta, 1 Tessalonicenses 5, verso 11. A Igreja como uma comunidade edificadora. Sexta, 1 João 1, verso 7. A Igreja vivendo o amor fraternal. Sábado, Romanos 12, verso 13. A Igreja como uma comunidade solidária. Leitura bíblica em classe, Marcos 16, versos 14 ao 20, Atos 2, versos 42 ao 47. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Comentário. Introdução. Nesta lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a Igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo, Mateus 28, 19. Como consequência dessa realidade, veremos que a Igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Tópico 1. Pregação e instrução. Ponto 1. Proclamando as boas novas. A Igreja foi fundada por Cristo, Mateus 16, 18, como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, 1 Coríntios 1, 21. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho, Marcos 16, 14 ao 20. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerusso, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, Mateus 3:1, e Jesus Cristo quando começou a pregar, Mateus 4:17. Ponto 2. O objeto da pregação.
Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é euangelizo. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é o de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5:42. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Atos 8:12. Ponto 3. Discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular, do grego matetel, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, grego matetes, ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19 para designar a grande comissão. Ide, ensinai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Tópico 2. Adoração e edificação. Ponto 1. Uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Mateus 4:10. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. A palavra culto, nesse texto, traduz o termo grego latreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Ponto 2. Uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodomé, traduzida como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e, metaforicamente, no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha, Mateus 7:24, e no segundo sentido, em Efésios 4:12. Nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja, 1 Coríntios 14:3. Assim, quem fala em línguas em público sem interpretação edifica-se a si mesmo, 1 Coríntios 14:4. Contudo, não edifica a igreja, que não entendeu o que foi dito, 1 Coríntios 14:5. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5:11. Tópico 3. Comunhão e socialização. Ponto 1. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão, Atos 2:42.
A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. 1 João 1,7. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Ponto 2. Unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. 1 João 1,3. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. João 17,21. Um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Hebreus 13,16. Ponto 3. A fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado, o verbo grego koinoneo possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12:13. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho, Filipenses 4,15. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé da maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou esse fato, Mateus 25, 35, 36. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato, Tiago 2, 15 e 16. Conclusão. Vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz, em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Amém.